Olá, amigos, alunos e alunas do terceiro ano. Vamos concluir o assunto sobre trabalho e a visão sociológica, um assunto extremamente amplo, muito discutido, muitos autores escrevem sobre o tema e o tema está numa dinâmica incrível. As mudanças nesse setor, o setor produtivo, o setor das relações de trabalho, o setor a ideia de relações entre produção e consumo, distribuição de renda, legislação trabalhista, tudo muito intenso e muito complexo. E a ideia agora é fecharmos esses conceitos partindo agora da compreensão do modelo de produção toyotista, também a perspectiva do modelo de produção volvista e qual é a relação disso tudo com a indústria 4.0. Vamos lá, aluno. Vamos ver a ideia de modelo de produção e administração agora do toyotismo. Também veremos o volvismo e a relação com a indústria 4.0. Toyotismo é um modelo de produção criado no Japão na década de 1970, tá? Mas a influência dele é mais recente, pelos engenheiros Ono, Shinno e Toyoda, sendo aplicado nas fábricas da Toyota, e por isso o nome toyotismo, como um novo modelo para sobrepor o Fordismo. O Fordismo ele tinha uma ideia de produção já ficando antiquada em relação a uma linha de produção muito pouco flexível, ela é muito rígida, uma linha que nós podemos imaginar pela esteira, que a esteira que corre vai sendo montado todas as peças da linha de produção em um sistema bastante rígido. A ideia do toyotismo, primeiramente, é flexibilizar os processos de produção, por isso que se torna um modelo mais adequado, tornando-se o novo paradigma, o atual paradigma de modelo de produção no mundo. Então, temos aqui uma indústria da Toyota e vocês veem aí a produção de um veículo da Toyota que já tem novos elementos em toda essa linha de produção que vocês vão entender nessa aula mais adequadamente. Até o termo linha de produção ele já perde um pouco do seu significado, porque o termo linha de produção ele é muito relacionado com o Fordismo, uma linha onde se vai se inserindo as peças em um sistema de montagem para chegar no fim o produto pronto. Já o toyotismo flexibiliza essa ordem, criando uma inovação bastante grande juntamente com a tecnologia. Porque aqui já temos uma nova imagem de uma fábrica da Toyota, com uma diferença significativa. Aqui você já não vê o trabalhador, você está vendo robôs montando os veículos, num sistema de automação muito evoluído, que conseguimos aí perceber qual é a relação do toyotismo com a indústria 4.0, pois essa já é uma imagem mais alinhada com os conceitos de indústria 4.0, nos quais o volvismo também está inserido. Então vamos lá compreender esses aspectos? É importante um lembrete aqui, pessoal? Nós estamos falando de um contexto capitalista, de um modelo de sociedade capitalista, que num determinado momento era um modelo de sociedade capitalista de produção industrial e agora falamos em modelo de sociedade capitalista em uma sociedade de consumo. Lembrando aqui da sociedade em modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que você já deve ter visto em sociologia, que mensura muito bem e especifica muito bem vários elementos dessa sociedade de consumo. É bom lembrar então que nessa sociedade capitalista
essa aqui é uma máxima: ganhar mais com menos, produzir mais com menos, mais lucro com menos, com mais eficiência, com mais tecnologia e com menos despesas. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, teve seus parques industriais destroçados, estrategicamente destruídos na Segunda Guerra Mundial. Sabemos que guerra mundial, destruir parques industriais ou em qualquer conflito de grande escala faz parte da estratégia, pois toda guerra ela coloca uma evolução muito grande em toda a tecnologia que envolve as estratégias, e a tecnologia do arsenal bélico, né? Então a evolução tecnológica é muito grande. E para essa evolução tecnológica estar acontecendo em meio à guerra, o parque industrial é muito importante. Então em guerra, uma das estratégias é destruir o parque industrial. E no caso do Japão, existe uma relação também que prejudicou muito o Japão na guerra, que é a ideia dos países que vencem a guerra buscarem destruir o parque industrial para que os países que perdem a guerra se tornarem economicamente dependentes daqueles países que estarão na supremacia mundial depois da guerra. E dessa forma o Japão teve um prejuízo muito grande e teve que se reconstruir em vários sentidos sociais, né? Especialmente no econômico. E realmente o Japão deu uma grande lição nesse desenvolvimento. E aparece com o modelo toyotista na década de 70, de produção que impulsiona a indústria japonesa. O Japão levou aí a década de 60, né, o início da década de 70, o Japão já estava começando a mostrar força em sua recuperação econômica pela indústria. A ideia era ter uma indústria mais eficiente e com menos desperdício, e que inclusive fosse capaz de superar o modelo fordista, que era o modelo que estava aí hegemonicamente ocorrendo nas indústrias do mundo todo, tanto que a General Motors, a GM, né, a Chevrolet, a Ford, a Fiat estavam trabalhando no modelo fordista, e o Japão vem com essa inovação, e um dos exemplos disso é que os carros da Toyota realmente tiveram um alcance muito grande de vendagem, né, justamente por suas melhorias tecnológicas. Então o toyotismo se encontra inserido... pessoal, aluno, uma perguntinha para você aqui. Nós já estudamos a primeira revolução industrial em sociologia no primeiro ano, né? E também foi estudada em geografia, foi estudada em história e tal, é citada até em filosofia. Mas você saberia dizer se o toyotismo, que é um paradigma de modelo de produção que sobrepõe o fordismo, que vinha já sobrepondo o taylorismo, ele está inserido na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial ou na quarta Revolução Industrial? Onde se insere o toyotismo em seu momento e contexto histórico em relação à Revolução Industrial? Você saberia responder essa aí, aluno? Vai lá! Bem, lembremos que a primeira revolução industrial se trata da maquinofatura, ou seja, máquinas por propulsão animal ou humana que faziam o produto muito mais rapidamente. Por exemplo, tear com movimentos dos pés e das mãos através de uma máquina se produzia mais do que 10, 12, 20 homens trabalhando, ou mulheres, né? Depois, essa é a primeira revolução industrial que começa, e são processos, né? Não tem um ponto que determina aqui começa e termina a outra, né? Mas vem a propulsão pelo vapor e o carvão, né? Que já começa a ter uma propulsão por energia das máquinas. E a segunda revolução industrial pode-se dizer estabelecida com a propulsão elétrica e também a descoberta do aço, que sobrepõe o ferro, e também o petróleo dá uma grande impulsão nos procedimentos industriais,
que passam a ser determinados como uma nova revolução, a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial é mais tecnológica mesmo, com as placas tecnológicas, os chips, a tecnologia da ciência entrando com pesquisa científica, tecnologia levando a biotecnologia, né? Essa terceira revolução industrial já entra a tecnologia. O efeito da globalização já está inserido em todas as relações internacionais e comerciais e de produção. Existe aí a biotecnologia, a tecnologia do petróleo, né, da utilização do petróleo em vários segmentos produtivos. São segmentos da junção da tecnologia e da ciência nos meios produtivos, determinando um novo momento, uma nova revolução muito intensa e muito ampla das relações de produção. Portanto, você já deve ter percebido que a resposta é: o toyotismo está inserido no processo da terceira revolução industrial, também chamado revolução técnico-científica, como eu expliquei, o alto nível de desenvolvimento tecnológico e científico e também informacional pela internet das coisas, pela informação cada vez mais rápida em tempo real, com a utilização da alta tecnologia em diversos setores, incluindo um forte processo de automação industrial, ou seja, fica o Fordismo para trás, a questão da esteira, a linha de montagem, agora cada vez mais robotizado e mecanizado os processos de produção sendo automáticos, né? Cada vez mais automatizados, reduzindo na terceira revolução industrial. Isso é percebido como uma grande redução de vagas de emprego no mundo. Essa discussão ela é muito maquiada e confundida pelos meios de comunicação na revolução também da informação. A informação se tornou algo que facilmente se conduz o modelo mental das pessoas para um lado, ou outro lado. E isso traz uma influência muito grande na condição de debater esses processos pela ótica, especialmente aqui que estamos falando de sociologia. Esse sistema exige, nesse novo sistema, o toyotismo, ele tem uma diferença significativa também, que ele exige mais especialização dos agora chamados não proletários ou trabalhadores, né? Dos colaboradores da empresa. Um ponto diferencial importante entre o Fordismo e o toyotismo é a especialização mais apurada desses colaboradores. A gestão passa a ser cada vez mais participativa. Um exemplo interessante é que no Fordismo, o líder ele era praticamente um supervisor de setor que garantia a produtividade por mera supervisão e atuando como chefe do setor. Hoje o líder ele é alguém que necessita ter habilidades de desenvolvimento e engajamento da equipe, criando equipes participativas, engajadas e evoluídas tecnicamente e comportamentalmente, criando equipes de níveis de eficiência mais altos. São umas das demandas do modelo toyotista, tendo assim maior engajamento, qualidade nos processos industriais e automação que começa a ser mais utilizada com mais tecnologia dentro do toyotismo. O toyotismo tem uma característica muito peculiar, pessoal, que é a autonomação. O que é autonomação? Os processos da GM, por exemplo, ficaram para trás, tiveram que correr atrás e tal, né? Hoje também são bem modernos, mas a GM lá no final da produção, que se algo desse errado ia corrigir os carros lá no pátio, né? No final da produção. Ou até uma cultura, por exemplo, muito conhecida da BMW, onde homens de branco, altamente qualificados tecnicamente, fariam um pente fino em todo o carro da BMW antes dele sair para o mercado. No modelo toyotista, os profissionais mais especializados
têm liberdade de atuarem na automação. Se tiver que interromper, se tiver que mudar, se tiver que adequar, esses profissionais mais bem qualificados estarão fazendo isso. Então percebam que é um modelo muito mais versátil, que é uma das principais características do toyotismo. Está percebendo, aluno, a diferença do toyotismo e fordismo? No toyotismo temos o conceito just in time, que é muito conhecido, né, como aquela coisa de se fazer em tempo real, a resposta rápida, no tempo agora, né? Ou seja, a produção conforme a sua demanda, evitando gastos desnecessários com uma produção que poderia ficar estancada, eliminar ao máximo a ideia de estoque, que era uma ideia do fordismo, né? Produzir uma linha em massa para reduzir o custo e vender aquela produção em massa. Agora não, a ideia é a inovação, é um produto com mais relação com a satisfação do cliente agora, que será diferente daqui a pouco, que será diferente daqui a pouco. É por isso que o teu celular, antes de você terminar de pagá-lo, você já terá duas versões à frente do teu celular, que terá aí uma tendência a forçar-lhe, né, um poder um pouco coercitivo, tacitamente coercitivo, de forçar-lhe a comprar um outro celular. E as empresas estão nesse ritmo incrível de trabalho, onde estaremos relacionando o toyotismo com já a indústria 4.0. Então o modelo de produção passa a caminhar lado a lado com a velocidade da comunicação, que é cada vez mais rápida, né? Hoje se falam já em 5G, e também as soluções de transporte para uma produção que tem que ter projetos que se desenvolvam muito rapidamente. Hoje a gestão de projetos é uma das principais estratégias das empresas. Os projetos têm que ser rápidos, inovadores, transportados rapidamente pela demanda até mesmo da concorrência, chegar rapidamente, pois ele será inovado muito rapidamente. Isso é também uma ideia japonesa do modo de produção de melhoria contínua, ou Kaizen, a melhoria contínua dos processos produtivos. Portanto, pessoal, o toyotismo é um modelo versátil de produção. Tá? Essa é uma grande diferença do toyotismo para o fordismo, que é um modelo não flexível, um modelo rígido. Aqui temos uma primeira ideia do modelo toyotista, né, com um profissional um pouco mais especializado, com uma certa versatilidade na produção, e vamos caminhando para níveis de versatilidade muito maiores, com a inclusão cada vez maior da tecnologia, formando aí a nova revolução, a indústria 4.0, na qual está acontecendo agora. Então, existe também um novo esquema salarial, tá certo? No toyotismo, o especialista atinge melhores níveis de remuneração, que é o indivíduo especializado que vai chegando aqui em outros níveis, né? Um indivíduo especializado em ferramentas de gestão online em tempo real, com informações em just in time. Esse é um indivíduo que tem que estar se especializando continuamente, lançando mão de ferramentas de gestão de qualidade, de gestão de produção em tempo real. Já aquele indivíduo de mão de obra pouco qualificada tende a perder espaço gradativamente até praticamente ser extinto do mercado de trabalho em relação à indústria 4.0. O meu olhar aqui e o olhar nessa disciplina é sociológico. Nós estamos olhando aqui para a produção, né, de modelos mentais e padrões de pensamento para manipular o ideário social na ideia de que essas revoluções são positivas em 100%. Todas as revoluções são positivas e negativas. E os aspectos negativos da Revolução Industrial quarta Revolução Industrial, não estão sendo debatidos adequadamente, especialmente no Brasil, porque essa conta não fecha. Se as pessoas que têm qualificação
baixa, não tem acesso a essas inovações, elas serão então muito mais elitizadas, né? Pois terão acesso às pessoas que terão acesso à formação, a conhecimento, para acompanhar essas mudanças. Já no Fordismo, o foco era salários melhores, porque a ideia era que o trabalhador das indústrias fosse aumentado o seu poder de consumo para a produção em massa atingir esse consumidor. Essa era a ideia, né? A revolução do Fordismo trouxe isso, uma produção em massa para um maior número de pessoas. Hoje, o sistema de produção ele se torna altamente qualificado, o que reduzirá, que já reduziu muito na terceira revolução e não foi adequadamente discutido, é menos discutido ainda agora na quarta revolução industrial, que obviamente essa conta não fecha e o desemprego vai aumentar. Então tá aí, são questões, não é mesmo, alunos? Questões a serem debatidas realmente em sociedade. Temos o volvismo, tá? Mas não confunda o volvismo como um novo paradigma como o toyotismo. Não é um paradigma que substitui um paradigma anterior. O toyotismo ele se sobrepõe ao Fordismo, que se sobrepôs ao Taylorismo. O volvismo ele complementa o toyotismo. Os dois caminham no sentido da indústria 4.0 a largos passos. Quais são as características que definem que existe também um outro modelo de produção e administração chamado volvismo? Esse modelo foi criado em Estocolmo, na Suécia, na década de 60, pelo engenheiro Emmett Shavanko e introduzido nas fábricas da Volvo na década de 80 e começa aí a se destacar especialmente na década de 90. Tem uma situação curiosa em relação à Volvo, que o dono, o proprietário da Volvo, lá em Estocolmo, ele perdeu a sua esposa em um acidente de carro. E ele colocou o foco em suas indústrias, que já eram de tecnologia elevada, esse foco, né, sueco, de produzir esses veículos com alta tecnologia, mas um foco em segurança. Portanto, os veículos Volvo, eles têm essa marca, né, essa imagem, né, perante a sociedade de um veículo muito confiável. Tanto que os caminhões da Volvo são considerados os melhores caminhões do mundo, e os veículos da Volvo normalmente têm uma carteira de clientes já bem definida, pois é uma marca de muita confiabilidade. É uma característica aí, né? E também mais uma historiazinha sobre a Volvo é que os engenheiros da Volvo que desenvolveram o cinto de segurança que nós utilizamos nos nossos carros. E esses engenheiros, a Volvo, ela doou a patente dessa invenção para chegar mais rapidamente a todas as outras marcas, gerando mais segurança no trânsito. Então o foco da Volvo é produzir automóveis com qualidade e com segurança. Se tornou isso uma marca, um diferencial que no modelo de produção e administração tem elementos que diferem do toyotismo, e os dois acabam se complementando. O volvismo vem a completar o toyotismo e não é considerado um novo paradigma de modelo de produção. A principal característica do volvismo é a independência ainda maior dos colaboradores, das equipes, participando de forma direta nos processos produtivos. Então, essa independência ainda maior dos colaboradores no processo de desenvolvimento e produção. Dessa forma, os processos se tornam ainda mais flexíveis, mais dinâmicos, mais estratégicos e inovadores, com a mão de obra altamente qualificada. Então, estamos falando aqui de uma mão de obra ainda mais qualificada em uma gestão participativa, como eu comentei com vocês. Os colaboradores são colaboradores que
tem uma liderança especializada em desenvolver altos níveis de maturidade profissional, altos níveis de competência técnica e, assim, trazendo resultados mais competitivos para a empresa. Já a indústria 4.0, pessoal, estamos falando aqui da quarta revolução industrial. Então você vai ver agora um vídeo e na sequência voltamos com a aula. Vamos lá. A quarta revolução industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem, uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado TriCoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de 18 mil para 400 dólares em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Então, alunos, vocês viram que, pela visão
sociológica, a preocupação é a estabilidade da sociedade, a preocupação é a relação produção, consumo, produção e distribuição de renda, produção e emprego, produção e meio ambiente. E essa história de indústria 4.0 altamente tecnológica não está fechando a conta, né? Então não é possível no momento determinarmos os desdobramentos dessa revolução. Lembrando que revolução pressupõe ruptura, transformações significativas que vão mudar o caminho da humanidade. Esse vídeo ele demonstra como toda a demagogia que envolve essa revolução industrial, como aconteceu na primeira, na segunda e na terceira, a demagogia dos grupos econômicos juntos com a grande mídia, que é financiada pelos grupos econômicos, pelas articulações políticas, que também são financiadas pelos grupos econômicos, gera-se um modelo mental, gera-se uma visão de mundo, um sistema de alienação para que não se discuta os verdadeiros impactos desse processo. A inteligência das coisas, ou a inteligência artificial, né? A revolução dos algoritmos criados pelos homens se torna uma situação curiosa, né? Porque os homens criaram a revolução dos algoritmos e agora se está percebendo que em um período não muito longo teremos a própria inteligência artificial gerando os novos algoritmos e nem mais os homens que geraram os algoritmos para gerar a inteligência artificial. Então é um terreno realmente instável, incerto, inseguro, e não há um debate, pois a mídia, em grande parte, ela é focada na idiotização da sociedade, em grande parte ela é focada em gerar confusão, ou em grande parte ela é direcionada a gerar os modelos mentais. Por exemplo, um grande canal de televisão no Brasil, com os programas de mais audiência, fez uma matéria sobre indústria 4.0 e entrevistou um CEO da Volkswagen. É claro que o CEO da Volkswagen vai falar maravilhas sobre a indústria 4.0 e que será boa para todos, mas não tem como fechar essa conta. O debate, obviamente, deveria ser mais amplo, e da mesma forma que lá na primeira Revolução Industrial se dizia maravilhas, os métodos são os mesmos, porém com outros mecanismos, né, de alienação da sociedade. Existem pontos positivos? Existem, mas existem pontos muito impactantes que não são discutidos. A questão do algoritmo, por exemplo, e da inteligência artificial, ela está diretamente relacionada com o just in time, com a informação aqui e agora, e quem tem essa informação na mão, quem tem esse novo petróleo, que é considerado a informação mais rápida hoje e mais abrangente, quem tem esse novo petróleo, quem tem esse petróleo da informação, a briga está aqui, né? Então Estados Unidos, China, Alemanha, Canadá, Inglaterra, todos lutam por isso, mas os Estados Unidos tem o Google, né? O Google, que é a internet das coisas e que tem aí concentrado um enorme número de informações. Porém a China tem o Huawei, que está muito à frente do Google na tecnologia 5G, e o mundo hoje está tendendo para a China, porque se ele for para os Estados Unidos, ele não terá o mesmo nível de avanço tecnológico em relação a essa tecnologia 5G e a velocidade da informação, e a China tem um controle absurdo de tudo isso. Isso é um novo petróleo do mundo, isso é muito complicado de se analisar e é muito complicado de se mensurar qual é o caminho que vai dar nisso, porque a China é um país comunista, né? Todo país comunista é altamente imprevisível, é um governo extremamente dominador, poucas pessoas têm domínio, e a palavra é domínio mesmo, sobre tudo isso. O grande poder econômico está indo para a China, e não na melhor forma, não pelo melhor caminho, né?
A China ignora uma série de normas internacionais de comércio, de produção. Ela está se infiltrando em tudo no mundo e é realmente um caminho que não me agrada como professor de sociologia, que joga um olhar mais crítico nesse processo. Eu tive a experiência de perceber uma forma de atuação de executivos chineses em uma empresa aqui em Campo Largo, perto de Curitiba, a empresa de tecnologia de segurança. Eles têm uma boa parcela do mercado do sul do Brasil, uma parte de São Paulo e Minas Gerais também. Executivos chineses pararam lá com a van e proporam uma parceria. Só que é uma parceria que incomodou os donos da empresa, porque era uma parceria praticamente de domínio chinês, de uma pressão chinesa 24 horas por dia, todos os dias da semana, uma coisa maluca assim. Os caras falaram, não queremos não. Aí um executivo chinês pegou um aparelho de tecnologia produzido por essa empresa aqui em Campo Largo, é Campo Largo isso, e falou assim, olha, esse aparelho aqui eu levo para a China, eu copio esse aparelho, produzo ele 10 vezes mais barato que você, lanço aqui no mercado e faço a tua empresa fechar, se caso você não quiser fazer a parceria. Então eu fiquei estarrecido quando esse empresário comentou isso comigo, tá? Então são caminhos assim bastante preocupantes, né? E nós vemos aqui, pessoal, nessas novas modalidades de mercado, de produção dessas relações, como é ridículo a discussão hoje no meio acadêmico, nas escolas, especialmente no Brasil. Hoje nós ainda discutimos Karl Marx. Veja, esse processo que pela cortina da mídia, pelo discurso de poder utilizado na mídia que tem investimento desses grandes grupos econômicos, e a China está aqui no Brasil, está em todo lugar, infiltrada aí na atuação de senadores, de deputados e da mídia. Então essas manipulações todas, né, essa forma de agir toda, ela torna ridícula algumas discussões como essa questão do próprio marxismo. Por quê? Por trás da cortina, a CLT está sendo toda reformulada, não para interesse do trabalhador. O próprio sindicato, que é uma estrutura marxista de enfrentamento, né, de busca por manter e conquistar direitos do proletário em relação ao burguês, essa estrutura já tem perdido força em todo o mundo. Por quê? Porque é uma estrutura que, em um determinado momento, pela formação marxista socialista, ela tinha aquela história do embate pelos direitos. Hoje, esse embate pelos direitos se tornou muito partidário. Então a sociedade, quando olha para um sindicato e vê lá no sindicato bandeiras do Partido Comunista, bandeiras de partidos socialistas, a sociedade que vê essa relação com esses partidos políticos muito desgastadas, ela acaba não dando apoio a essas ações que são significativas, as ações dos sindicatos, pois está em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então existe todo um desgaste em todo o mundo em relação a isso. Agora, com as mudanças da CLT e as novas formas de contrato de trabalho, a própria carteira de trabalho está em processo de extinção. Com a extinção da carteira de trabalho em todo o mundo, não tem por que ter sindicato, pois sequer a carteira de trabalho vem a existir. Os contratos passam a ser intermitentes. A pessoa é contratada por períodos, ela é contratada como freelance para atender uma ou duas empresas, segmentos diferentes. Nesse segmento todo existirá oportunidades para as pessoas trabalharem, mas a conta não fecha em relação a um olhar sociológico de busca de equilíbrio em sociedade. A tendência realmente é que o emprego vá caindo cada vez mais dentro desse processo. E essa estrutura social desgastada, ela acaba não permitindo o debate. Então nós, como sociedades, nós não conseguimos evoluir no debate para que os interesses sociais
em relação a um equilíbrio em todos esses processos sejam debatidos no outro nível. Nós não conseguimos transcender os padrões de pensamento socialistas e liberais desgastados para um outro nível de negociação e novas frentes, né? Novas frentes políticas, novos formatos, né? Processos um pouco mais amplos e inovadores em relação ao debate. Estamos ficando para trás. O Brasil, infelizmente, está ainda mais atrás, porque não há na educação esse debate que eu estou colocando aqui para vocês. Vocês nunca veem esse debate nas escolas, estamos ainda muito arcaicamente trabalhando. A mídia tem muita influência do poder econômico na manipulação dos modelos mentais e alienação, e nós não chegamos num bom debate. Países como a Alemanha, obviamente, Canadá, estão mais adiante. O Brasil é um dos países que está em último lugar, por exemplo, na produção de redação de alunos do ensino médio. O país é um dos últimos, o Brasil é um dos últimos colocados nessa situação. O Brasil também é um dos últimos colocados no nível acadêmico produzido no ensino médio e também nas faculdades. Muito arcaico, com discussões ainda muito arcaicas, né? E a indústria 4.0 e essas inovações no mercado de trabalho, elas exigem conhecimento, ou seja, ficaremos também nesse sentido para trás. O mundo, com essas inovações, ele vai a níveis curiosos. Por exemplo, a Uber iria lançar nas Olimpíadas carros sem motorista, ou seja, o indivíduo iria para o Japão e para as Olimpíadas e ele rodaria cidades japonesas e coreanas em carros sem motoristas. O nível de alienação é tão grande que seria bem possível que esse indivíduo faria selfies, né, dentro do carro, mostrando para os familiares e para os amigos: olha que legal, estou nas Olimpíadas, tudo aqui é maravilhoso, o meu carro não tem motorista. E essas são as grandes inovações que eu, como professor de sociologia, coloco esse indivíduo como indivíduo alienado, porque ele não mensura os impactos sociais que essas inovações trazem. Então a pessoa vai em ele vê uma smart company, ou seja, uma indústria inteligente. Ele acha lindo, maravilhoso, um veículo sem motorista, ou ele vai numa smart fitness, que é uma academia inteligente. Quando ele entra na academia, ele faz uma selfie, mostrando para os amigos: olha, estou na academia, que não precisa nem ter professor, é tudo inteligência artificial. Isso demonstra um nível de alienação de alguém que não tem noção dos impactos sociais que essas mudanças causam e que são maquiadas pelo discurso simbólico que hoje aparece nos meios de comunicação online ou televisão, né, ou qualquer outro segmento dessas mídias modernas. Então a grande diferença é que não se trata, por isso que alguns autores falam que a indústria 4.0 será uma revolução que impactará a sociedade mais fortemente do que as outras revoluções, porque a diferença agora não é que se trata de automação, e sim de substituição da atuação humana pela inteligência artificial. O grande impacto da indústria da terceira revolução industrial, e que gerou uma onda de desemprego no mundo que está acontecendo agora ainda, ela é menos impactante no sentido de que a automação ainda demanda muita mão de obra, né? Já a substituição por inteligência artificial é altamente preocupante. Muito bem, então aluno, perceba como esse assunto realmente não tem um nível de debate no Brasil significativo e que você, eu e todos nós, especialmente os mais jovens, precisam estar se preparando. É importante salientar que países estão em níveis diferentes de desenvolvimento em relação à indústria 4.0. Tem essa questão do 5G, né, que está aí toda essa briga tecnológica, que a China está na frente, né, o que não me agrada, e países como a Alemanha caminha de 60% para em pouco tempo estar a níveis de 80% de indústria 4.0. Já existem caminhões atravessando a Alemanha sem motoristas. No Brasil, nós temos
temos uma condição de 3,5% de indústria 4.0 atuando no mercado brasileiro. Isso é extremamente arcaico, né, para as dinâmicas e para a velocidade das mudanças que estão acontecendo, mas por um certo lado tem uma vantagem que nós temos tempo para nos adaptarmos ainda, né? Corrermos atrás de informação, de conhecimento, procurar estarmos nos inserindo, né, nessas mudanças, conhecendo novas profissões, novas tendências, tendo um foco mais direcionado para essas mudanças. Então, pessoal, até a próxima aula e um grande abraço a todos.